isso aqui é o Nélio Sizantov. Tem mais um bate-papo com escritores na Ágora Literária. A Gabriele já entrou aqui, já já eu chamo ela. Então, lembrando que neste episódio nós vamos receber então a Gabriele Rosa, que acabou de entrar. Bom, que ela vai nos falar um pouco então sobre o seu livro, seu último livro lançado, suas demais produções, enfim. Só me meter. Olá, boa noite. Tudo Olá, boa noite, Nélio. Deixa eu ajustar aqui. Acho que foi. foi sim. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo meu e eu gostaria justamente de começar a partir daqui, de te agradecer novamente, né, por aceitar esse convite, dar essa oportunidade para mim e para esse projeto chamado Ágora Literária, de falarmos um pouco sobre a sua produção, sobre as suas obras, enfim, é uma felicidade imensa ter você aqui, você é uma pessoa querida, enfim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada e é recíproco. Muito animada para a conversa de hoje, também para te ouvir, saber suas impressões de leitura e lá o que você postou hoje sobre os dias, né, sobre o livro. E acho que a gente tem uma boa conversa no decorrer da noite. Beleza. Bom, O pessoal entrando. Boa noite para quem está chegando. eu vou começar, então, falar um pouco da sua biografia, então, para quem não te conhece, né? Eu espero que seja uma live bastante movimentada, mas caso alguém chegue aqui depois e, enfim, vai poder conferir também esse nosso bate-papo no podcast e no YouTube, eu vou te apresentar. Então, Gabriele Rosa é natural do Rio de Janeiro, historiadora e dramaturga de processos. Assina o dramaturgismo da peça Memórias de uma Manicure, do grupo ou do projeto Bonecas da Quebrada Teatro, depois você vai falar mais sobre isso, né, que foi contemplado, então, pelo projeto, foi contemplado pelo edital Eletrobras 2021. Colabora mensalmente com a coluna Memórias Táteis, Intempéries e Outras Derivas, na revista Ruído Manifesto, e é aluna do Clipe Poesia 2023, promovida, então, pela Casa das Rosas. Em termos de produção literária, em 2019 você lançou Fendas Extraordinárias, que é um livro de contos lançado pela editora Patois. Aqui, ó. E aí, isso na capa. Em 2022, depois se eu estiver errado, você lançou, então, Lavínia é Mais Rosa que Espinhos, uma prosa poética de coautoria com Carla Mota, que saiu pela Libertinagem, que é esse livro também que ela está mostrando. Em 2023, e não sei se eu coloquei na ordem certa aqui, mas enfim, você lançou Não Consigo Me Desvencilhar Desse Óbito, que sai pela editora Primata, e esse outro livro aqui, que nós vamos bater um papo hoje, que é Dias Bebidos em Xícaras de Café, que saiu pela editora Urutau, que é um livro assim, fantástico. Eu espero bater um bom papo com você sobre ele. Mas eu queria que você, então, falasse um pouco para a gente sobre Bonecas Quebradas Teatro. Explica para a gente um pouco o que é, do que se trata, quais são os projetos que vocês realizam. Sim, a Bonecas Quebradas Teatro é um grupo, né, uma produtora aqui do Rio de Janeiro, comandada pela Luciana Mickiewicz e a Carla Soares, e eu participei com elas do projeto Memórias de uma Manicure. Foi um trabalho de 3 anos. Nós iniciamos as pesquisas, né, iniciais dramatúrgicas lá em 2020, assim, no início da pandemia. Então, fomos surpreendidas, né, como todo mundo, com a pandemia, e começamos o trabalho virtualmente. Nos conhecemos no fim de 19, e eu falo que a literatura me levou para o teatro, porque primeiro eu conheci Luciana, que leu Fendas Extraordinárias, e a partir dessa leitura é que surgiu o convite para participar de um processo da companhia, que tem um trabalho de teatro feminista, que trata de temas sensíveis às mulheres, à violência de gênero, e já tem um trabalho consolidado aí no campo das artes cênicas, né? E aí, durante esses 3 anos, porque a peça estreou em janeiro desse ano, eu estive com elas trabalhando o dramaturgismo, né? Eu assinei a pesquisa que gerou a peça e contribuí aí com um pouco do meu olhar crítico em todos os processos. Esse foi um pouco o meu trabalho na Bonecas Quebradas. Parece que há um material disponível na internet, né, que a gente pode conferir e tal. Ou estou equivocado. Não, tá certo.
Dentro desse período de 3 anos, né, desse grande projeto Memórias de uma Manicure, surgiu um radiodrama que está disponível no YouTube da própria Bonecas Quebradas. E esse radiodrama narra um pouco duas mulheres fabulando, duas manicures no seu local de trabalho, fabulando como seria uma peça sobre manicures. Então, elas fabulam sobre o que iríamos fazer, o que fizemos. Nós tivemos um trabalho de campo assim, muito extenso e bonito, porque tivemos contato direto com manicures, entrevistamos mulheres do Brasil inteiro, e mesmo virtualmente, né, era o que era possível no momento, durante essa fase inicial da pesquisa, desse primeiro ano de pesquisa. Então, eu pude conviver ali via telas com muitas mulheres. E uma outra derivação, aí surgiu o radiodrama, isso antes da peça, né? Uma outra derivação desse projeto é um livro de contos, ainda inédito, que eu vou publicar no segundo semestre desse ano, se chama Afetos Postiços, e tem lá no YouTube também, da Bonecas Quebradas Teatro, uma primeira apresentação assim, do livro. Eu convidei 4 manicures para fazerem leituras abertas de 4 contos inéditos, porque a ideia é que elas deem voz, né, para esses contos. Um mergulho, uma imersão assim, muito intensa. Eu dormia pensando em esmalte, eu acordava pensando em esmalte, alicate, cutícula. Eu sou uma apaixonada por, né, unhas, já era antes, e acho que eu fiquei um pouco viciada assim, nesse universo. Então, os contos são narrados em primeira pessoa, o que isso já, né, delimita um pouco o meu trabalho. Eu uso bastante, né, esse recorte de eu lírico. E então é bonito vê-las se apropriando, né, da palavra e tomando aquilo para si, porque foi um mergulho assim, muito profundo. Eu tinha que me imaginar manicure para construir essas duas personagens, e aí nasceu esse livro que loguinho está aí no mundo. Que bacana. E se Muito, encerra, muito interessante. teoricamente, né, por enquanto, o meu trabalho com a Bonecas Quebradas. Assim. Virão outras temporadas, né? A peça ficou em temporada nos meses de janeiro e fevereiro, no Centro Cultural Justiça Federal, no centro do Rio, e possivelmente vai circular no decorrer do ano. Beleza. Bom, essa sua relação com o teatro, então, com a dramaturgia, parece ter sido bem intensa. A minha pergunta, que eu faço em cima disso, é: o palco e o público seria, então, o seu habitat, o espaço em que você se sente mais plena, ou você se considera uma pessoa muito reclusa? E depois eu explico o porquê dessa pergunta, mas eu queria saber isso antes. Eu vou dizer que, né, eu não me considero muito reclusa, mas eu vou usar a palavra imersiva. Assim. Eu gosto, o meu processo de criação é imersivo e ele demanda um tempo. Então, talvez nesse aspecto eu seja um pouco ermitã e um pouco reclusa enquanto eu estou produzindo, criando. Mas o palco ainda é novo para mim. Eu acho até curioso, às vezes me perguntam, mas você é atriz? Porque logo vão associando, né? Eu gosto muito de fazer isso. E eu falo, não sou atriz. E como se eu estivesse no teatro há muito tempo. E, na verdade, ainda eu estou tateando, né? Eu falo, comecei ontem, tanto na literatura quanto no teatro, porque os processos foram tão orgânicos, né? E foram se encadeando, tudo muito em conjunto, e tem esse lugar do mergulho, né? Da imersão, assim. Como eu gosto assim, muito de falar, eu tenho esse vício, talvez, de ir na medula das coisas. Isso tem um pouco nos dias, de ir na medula do cotidiano, o que seria a medula do cotidiano. Né? É como olhar, reencantar o olhar para essas miudezas, para as pequenezas, que passam despercebidas. Eu acho que eu levo isso tanto para o teatro, tanto para a literatura, mas acho que isso tem a ver com a pesquisa historiográfica, que eu falo, a história é o meu chãozinho, a minha terra, né? Sem pesquisa não existo, assim. As minhas criações não existem. Então, eu acho que eu sou reclusa nesse sentido, mas o palco, para mim, é ver a palavra encarnada, né? Não estar no palco, mas ver a palavra encarnada é das coisas mais maravilhosas e fantásticas que eu já pude presenciar assim, na vida. Tanto com a Bonecas Quebradas, embora o texto seja assinado pela Cecília Ripoll, né, a direção do René Guerra, mas ver o que você escreveu, assim, ganhar corpo, ganhar voz, às vezes ganhar um gesto, para mim foi uma das vivências assim, mais fantásticas, é uma das vivências mais fantásticas.
Uhum. Eu Não sei se perguntei isso, responde. respondeu bastante. Eu perguntei isso porque este livro aqui, né, Desvendidos em Xícara de Café, era o oposto do direcionamento dessa pergunta, né? Uhum. Em alguma medida, me parece que ele representa mais um olhar para dentro de si, uma vivência mesmo de isolamento, como você coloca, e os poemas foram produzidos, a maioria, me parece que nesse contexto ou não, né, de isolamento, de uma coisa muito mais reclusa, né? Sim, porque esse livro, na verdade, essas três publicações, né, as três publicações desse ano, tanto a Uhum. plaquete um pouco já estava saindo, mas assim, o Dias, principalmente, e o Afetos Postiços, eles foram produzidos enquanto ainda estávamos confinados, assim. Eu comecei a escrever os primeiros poemas do Dias quando eu ainda nem pensava em poema, porque eu pensava num experimento para o Instagram. Então eu pensei em Uhum. trabalhar ou com prosa poética ou com microcontos, para publicar nas redes, assim, para publicar em revistas, voltar a circular textos, né? Fazer circular os meus Uhum. textos. E isso foi julho de 2020, quando eu escrevi o primeiro texto. Então, ainda estava integralmente confinada. E eu fiquei confinada mesmo, sem sair de casa, até a segunda dose da vacina. Nossa. Claro, foi um privilégio, eu podia estar em casa, eu estava trabalhando em home office, tinha uma estrutura, né? Eu tinha uma rede de apoio, então eu pude estar dentro da minha casa, e eu entendia que se naquele momento eu estar dentro da minha casa era o melhor para mim, para o meu trabalho, para a minha criação, eu realmente fiquei confinada. Então essa sua sensação de Uhum. confinamento, ela foi material mesmo. Eu voltei à vida normal, né? Depois, a partir da segunda dose da vacina, assim. Uhum. E aí o livro já estava finalizado. Foi um pouco isso. Então, eu só realmente estava num apartamento, eu só tinha uma varanda para observar a rua, os vizinhos, o barulho da noite. Eu sou muito notívaga, né? Então eu gosto desse horário de 10 da noite às 5 da manhã. É o horário que Uhum. eu mais escrevo e produzo. Então, acho que tem muito desses resquícios assim no Dias, né? É o Uhum. barulho que a usina passa, é a faixa de pedestres vazia, é a estação de trem, né? O primeiro trem Uhum. chegando. Então, isso aparece, mas isso teve uma dimensão material Uhum. mesmo. Eu realmente estava em confinamento, não mais compulsório, né? Porque já podíamos sair com máscara e tal, mas eu tinha muito medo, assim, de pegar Covid e pneumonia na adolescência, e eu falava, eu sei o que é não respirar. Eu sei o que é você não conseguir levantar da cama e ter que fazer um mínimo esforço porque respirar dói. E eu tinha muito, assim, Uhum. com muito medo de pegar Covid. Eu tive Covid 3 vezes depois, né, já vacinada, mas foi tudo Uhum. assim, bem lindo, né, amém vacina. É, e ciência, mas eu fiquei reclusa. Esse foi um período de reclusão, realmente. Isso é bastante perceptível, como você fala, né? E também nas minhas leituras do seu poema, essa observação sua para o exterior, né? Esse seu olhar direcionado para fora, para você, está muito perceptível ali. Mas eu confesso agora que gostaria de poder ouvir um pouco da sua escrita em prosa, se for possível você ler algo para a Claro. gente, conhecer e tal. Eu te conheço mais a versão poética sua, digamos assim. Sim, eu separei o Fendas Extraordinárias, foi meu primeiro Uhum. livro, saiu pela Patuá em 2019, e eu falo que ele é um grande assombro, porque eu nunca pensei em ser publicada, Uhum. e isso é de verdade. Eu falo, gente, eu não queria ser publicada, eu nunca lançar um livro era algo muito distante para mim, Uhum. né? Eu estava numa outra área, eu tinha uma outra carreira, então era algo que eu não imaginava. E esse livro, ele é fruto da minha graduação em História, de disciplinas que eu cursei sobre letramento histórico, crítico genético e escrita criativa a partir de peças de Shakespeare. Então, acho que a semente do teatro começou ali, né, em Uhum. 2017, na universidade. E eu reuni os contos produzidos, que eram os exercícios das disciplinas. E eu reuni esses Uhum. contos, submeti a Patuá, e eu fiquei muito assustada quando o Eduardo decidiu me publicar,
Falei, nossa, também é Maravilha. um pouco doido, mas vamos lá, né? Abriu aí os Sim. caminhos. Eu separei um trechinho pequeno do conto chamado Eu Mesma e o Amor. É um conto em que eu faço uma marginação poética e depois eu posso uma marginação literária, eu posso falar um pouco disso se você quiser, porque é um procedimento da peça Noite de Reis, de Shakespeare. Culpa, forjada na agonia, resisto, matei o amor. Das sobras, me redescubro. Não me reconheço inteira ainda. Não sinto meus batimentos. Quando o tempo parar, deixarei a pressa da espiral que fomos. Não viverei de restos. Jogada em jaula, Orsino não nos suportou. Fomos muitos, homens, mulheres, efebos. Não caber no enredo causava medo. Aos poucos, o amor virou silêncio, carência, agressões, vazio. Orsino me olhava com desdém, a cada violência acreditava recuperar seu valido. Assim emergíamos. Morríamos diariamente. Usava-nos como bem entendia. Meses de melancolia, sem luz do sol. Em meio ao escuro, Olívia e eu descobríamos mais unidade. Enviado para morrer em alguma aventura, meu irmão não sabia que Orfino nos mantinha trancadas como velhas morridas. Maravilha. Nesse trecho, né, nesse conto, eu faço uma fabulação sobre a personagem Viola, que precisa se travestir de homem para sobreviver, né, a ausência do irmão, e não ser uma mulher violada, para não sofrer nenhum tipo de violação. Mas na minha imaginação, ela tem transtorno dissociativo de identidade. Então, a cada violência que ela sofre, uma outra personalidade vai emergindo nessa Viola, e aí eu vou podendo falar de violência de gênero, que já ocorriam, né? E, na verdade, eu contextualizo o próprio século XVII mesmo. O intertexto com Shakespeare tem um pouco disso nesse livro, da própria reconstrução bem aproximada do vocabulário em alguns contos. Então, há uma pesquisa atenta e cuidadosa, graças ao professor Alexander, né, um grande amigo hoje, de reconstituir esses códigos, né? E entender que os personagens, na verdade, eles não eram sujeitos psicológicos, e sim máscaras sociais e de gênero mobilizadas, né, ali por Shakespeare. Então, tinha esse caráter historiográfico e crítico por trás dessa criação. Beleza, cara. Então, agora a gente já tinha interesse, a intenção de conhecer essa sua produção, então, a partir dessa sua leitura, de sua explicação, dá muito mais vontade ainda de correr atrás e tal. Eu vou falar um pouco, me pareceu, na sua leitura, claro, né, eu teria que fazer uma análise do texto, comparar a sua narrativa prosa com a poética e ver, né, o que há de similar entre um e outro. Mas na sua leitura me pareceu que não é muito distante do que você produz na poesia, né? E aí, se você me permite, né, eu vou ler dois trechos aqui que eu acho que eles resumem bem, pelo menos, aquilo que, a maneira como, o seu estilo e a maneira como você constrói as suas imagens poéticas. Um deles, aliás, os dois são extraídos dos poemas Lupa e Vapor, né? O primeiro está lá no quarto fragmento, né, de Lupa, que diz assim, né? Tecidos em erosão, êxtase cotidiano, artista, etc. Costuro palavras, crio corpos, ancorada na inquietação, me lanço, pendurada no trauma da página em branco. E aí lá em Vapor vai estar escrito, né? Também no quarto, curiosamente. Reinventar lugares, fabular cotidianos, elaborar outras histórias, resistir com e na arte. Criança diante do mundo, atenta, maravilhada com tantos universos. Então, assim, Ficou bonito junto. Obrigada por juntar esses trechos. né, eu achei, assim, bastante, é quase metalinguístico mesmo, assim, sabe, esse é como se fosse uma representação do seu próprio estilo ali, eu notei, identifiquei na hora, mais ou menos assim, porque não sei os outros leitores, mas eu sempre tenho essa curiosidade de tentar entender o estilo das pessoas que eu leio, né, e assim, uma tentativa de tentar entender o seu estilo, eu acho que esses dois fragmentos representam muito bem
né, a forma, a maneira como você escreve. E isso está também, esse mesmo, essa, que às vezes parece uma concha de retalhos mesmo, assim, né, que você vai colocando demais. Está presente também na sua prosa, tanto quanto na sua poética, não é? Sim, sim. Eu acho que eu penso, eu falo agora de que como eu estou no clipe, né? Uhum, E o clipe é uma vivência assim, um grande laboratório. Eu estou podendo exercitar uma escutativa e ter trocas assim muito ricas e preciosas com uma galera muito boa, tá produzindo poesia e que logo a gente vai ver aí muita gente publicando, já tem gente publicada, mas eu acredito que as publicações que virão aí são muito férteis. Eu falo que agora eu estou começando a compreender um pouco que antes era mais intuitivo. E você tem uhum, razão em trazer a questão tátil, né, do texto. Eu acho que isso está na minha prosa e está na minha poesia, né? Acho que está na minha poética de maneira geral. Assim. uhum, Eu, quando estou escrevendo, eu penso o texto em prosa antes de pensar uhum, no poema, assim. A prosa, para mim, chega antes. uhum, E tanto que esse livro, ele tem os poemas, né, em prosa ou em sim, prosa poética, uhum, porque é realmente um lugar mais de conforto. E aí, uhum, como você reparou, né, a construção imagética ela é muito similar, tanto nos contos quanto nos poemas. Assim. Eu não vejo muita distância nem diferença. Há diferenças de procedimentos, uhum, mas quanto à construção dessa poética mais tátil, do cotidiano, né? E essa frase eu uso para a vida, né? Criança diante do mundo. Eu falo, sempre uhum, quero ser criança diante do mundo. Que é você uhum, conseguir manter o espanto diante das uhum, coisas. É você sim, manter ou exercitar a capacidade de maravilhamento mesmo, né? Eu falo, às vezes a gente fica procurando uma boa história, e eu preciso, às vezes, de uma palavra ou uma frase. A plaquete nasceu de uma frase num jornal do meio-dia. Assim, eu vi a mulher falar no jornal que ela não conseguia se desvencilhar de um óbito. E eu fiquei, uhum, uau, isso é um título. E eu construí a uhum, partir disso. Então, é você estar sempre mobilizado e atento. Eu acho que é um estado de poesia, de criação. E isso atravessa assim, a minha poética. Eu tenho usado panóptico da experiência, né, como conceito do que eu tenho feito na poesia. Assim. A ideia é exatamente essa, de construir um cotidiano de um tempo acelerado, que é o nosso. Eu achei uhum, curioso você colocar isso lá no texto, hoje teve no uhum, post, de que é rápido. Eu uhum, falei, exatamente, é para ser rápido, porque estamos no tempo uhum, dos excessos, né? sim, Criando imagens, criando referências o tempo inteiro. Então, quando que a gente pisca e para, assim, de olhar tudo muito rapidamente? uhum, Gosto do tempo, é claro, eu amo tecnologia, mas eu gosto do tempo uhum, analógico das coisas, uhum, né? Eu gosto de esmiuçar as coisas, eu gosto de receber ligação, coisa que as pessoas não gostam hoje em dia, né? Tudo é a uhum, mensagem. sim, Não acelero os áudios, eu fico assim, para morrer, quando eu vejo alguém acelerando o áudio, eu falo, não, eu quero pausar, eu estou no sentido contrário do mundo, às vezes, né? E acho que isso é muito forte, assim, na minha escrita, porque é um uhum, desejo meu, enquanto indivíduo, enquanto mulher, mas é um desejo também da própria criação, né? Acho que a minha criação é ancorada no cotidiano e nesse cotidiano tátil, no que eu posso tocar. É um pouco isso. Você poderia ler algo de Lavínia, mais rosa que espinhos, então, para a Claro. gente fazer esse acompanhamento da sua produção até chegarmos aqui? O Lavínia é um livro em parceria com a Carla, né? Com a Carla Mota, que é uma poeta incrível, uma grande amiga, e que começou como uma obra plástica. Lavínia mais Rosa que Espinho foi para uma exposição, né? Chamada Suburbanidades. É uma obra plástica e a partir dessa obra criamos os textos sobre violência de gênero, que era algo que já pesquisávamos juntas. Então, um livro a quatro mãos mesmo, né? Eu vou ler 2 minutos. Tropecei no tapete da sala, espelho estilhaçado, lábio cortado. Os começos são feitos de sonho, algodão doce. Bati a cabeça no armário da cozinha, roupas comportadas. Mãe, distraída. Óculos escuros abrigam olheiras.
quase não durmo. Dedos tatuados no pescoço, fetiche. Jovens amam imenso. Casaco em dia de sol, penetração diária, cai da escada, personalidade forte, desempregada, gesso, talhos para drapo, amigas, atada, poros violetas, crise de ansiedade, acima do peso, raivosa, quebrei a perna lavando o banheiro, escorreguei, só fico bonita com cabelo grande, roubada, 4 gominhas de colágeno 3 vezes ao dia, desvio de septo. A cirurgia foi simples, nenhuma fratura. Talvez seja só o meu dedo podre, 120 segundos, 5 traqueias anestesiadas, do lado de fora, julgamentos. Por que as facas da cozinha não estão na gaveta? Então, Bastante forte. não tem como o clima ficar bom depois, né? Sempre que tanto eu quanto o Carla lemos assim, os textos, né, as prosas do Lavínia, a gente obviamente se sente muito tocada e mobilizada, mas são textos fortes, né, quase fotográficos ali das violências. Uhum. Lavínia saiu de Lavínia de tipos andrônicos de Shakespeare, também trabalhando na universidade. Então, acho que Shakespeare veio norteando tudo antes. Shakespeare abriu os caminhos. Foi um pouco isso. Que bacana. Assim, identificando um pouco, não sei se são temas que são recorrentes na sua produção, mas pelo menos nesse aqui, eu encontrei, digamos assim, 3 temas que funcionam como leitmotiv, como motivos condutores dos demais poemas, e a gente sempre vai encontrar, ou todos eles reunidos, ou pelo menos algum deles vai aparecer, que é a astrologia, a internet, como você colocou, o próprio corpo humano, ou a corporeidade dos corpos, assim. Pode haver outro, que você poderia até citar aqui agora, mas eu me recordo bastante desses 3. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sobre a internet, você já falou, né, que você meio que se lançou na escrita justamente pelo Instagram e tal, e aí há essa identificação. É perceptível para quem te conhece, para quem te acompanha, dessa sua, digamos assim, desse seu fazer mesmo literário, está sempre ali, sempre não só expondo, né, mas também criando a partir desse local, né. Mas eu queria que você me falasse sobre esses temas assim, que estão bem presentes aqui. Ele aparece durante todas as suas obras ou mais especificamente nesses? Eu vou só responder, se você me permitir, Nélio. O Lima está perguntando como é escrever em duplo, porque ainda é sobre o Lavínia, né? Essas coisas se chocam, se diluem. E com a Carla, como somos assim muito amigas e já criamos anteriormente juntas, foi muito tranquilo, foi muito orgânico. Mas a escolha da prosa poética foi um consenso exatamente para que as nossas poéticas, que são muito distintas, pudessem coabitar e conviver ali juntas. Na verdade, Lavínia tem uma peculiaridade porque nós escrevemos separados, né? É um livro em coautoria, mas nós definimos um procedimento que delimitaria essa nossa coautoria, que era um procedimento imagético, então trabalhávamos em cima da mesma imagem, e a partir disso os textos foram se encaixando. E hoje a gente lê, não sei quem fez um, quem fez outro, ficou das duas mesmo, né? Então, eu acho que é pensar em dispositivos e em procedimentos quando se está escrevendo, né, em dupla. Tive a oportunidade de escrever com outras pessoas também, que possa potencializar as escritas, né, e não diluir. Não sei se responde. Mas sobre os temas, né, que você citou, a astrologia, a corporeidade e a internet. Uhum. Eles são muito presentes por serem reflexos. A astrologia é um gosto pessoal, né? Eu amo astrologia, estou sempre lendo, estudando, pesquisando, consultando também o astrólogo, né? Um pouco isso. Mas era uma linguagem que me interessou quando eu decidi seccionar o livro em 4 partes e trazer a teoria moral, né? A teoria do Hipócrates para o livro. Então, o livro é separado em 4 temperamentos.
E esses 4 temperamentos, melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático, não necessariamente nessa ordem no livro, eles estão muito presentes na astrologia, na divisão dos signos, nas características. Então, eu usei disso e aproveitei dessa linguagem para inserir, né, nesse lugar da internet, que é um lugar que a gente encontra muito, né? Acho que toda hora a gente vê alguma coisa, uma página, alguém falando, e eu quis explorar essa linguagem muito por conta dessa dimensão da internet. Agora, o corpo é um objeto de estudo bastante intenso, assim, né? Como eu falei da minha própria criação que é imersiva, eu experimento, né, a minha palavra. Então, às vezes, quando eu falo, eu dancei com tal poema, eu dancei com tal poema, sabe? Eu entoei o poema e dancei com ele para ver como a palavra me encontra, como ele encontra o corpo. E então, pensar também nesse corpo que é confinado, né, que está dentro de uma casa que antes era estranha, que a nossa rotina antes da pandemia, muitas vezes era passar o dia inteiro fora, né, trabalhando, e retornar a casa apenas para dormir, né, comer, dormir, fazer coisas mais básicas, assim, não era de viver a casa, né? Pouca gente experimenta a própria casa. Enfim, semana a gente quer ir para a rua de volta, né? Então eu ando muito na rua, no espaço público. E me fez pensar em como era o meu corpo sendo desdobrado, né? Dentro de uma casa que me era estranha, que passou a ser estranha. Eu não reconhecia objetos que estavam há 10 anos, né, no armário, e eu não olhava para ele, eu só passava por ele, né? Então, como que era aquilo chegando no meu corpo? E o corpo mediado pelas telas, né? Acho que eu vivi bastante esse lugar da internet, de fazer tudo, né? Fazer cursos, seminários, participar de imersão, participar de uma imersão com 50 pessoas, imersão de criação teatral, no Laboratório da Cena, dos Cláudio Shakespeare, durante a pandemia, e eles reuniram 50 pessoas no Zoom, e nós criamos um exercício final de 9 cenas. Eram 12 horas diárias durante 15 dias. Então, eu vivi teatro durante 15 dias, durante 12 horas, assim, ininterruptas. Que a dramaturgia não dorme. Enquanto a direção, os atores iam dormir, a dramaturgia tinha que escrever para entregar 3 textos de manhã, né? Então, eu vivi em tempo integral. Então, eu aproveitei essa possibilidade de estar em muitos lugares, e lugares que presencialmente talvez eu não acessasse, para viver o máximo de coisas que pudesse, inclusive relações. Então, eu trouxe isso também para o livro, né? Como que as relações afetivas sexuais mudam a partir do momento que você só tem as telas. E como que isso interfere no corpo, no cotidiano e nas próprias premissas, né? E acho que envolve muita coisa. Então, esses assuntos entraram dentro dessa dimensão de pensar a internet, de pensar o nosso tempo, pensar o tempo presente é algo que me interessa, pensar memória a partir do tempo presente, né? O que estamos trazendo de memória, produzindo memória, apagando memória. Há políticas de esquecimento, né? Eu tenho falado bastante sobre a questão da falta de enlutamento pós-pandemia, de que não estamos coletivamente, né? A vida voltou, mas 700 mil pessoas morreram, né? Como que é isso? Como que é voltar para as atividades? Né? Como que é criar depois dessa vivência? Então, acho que há muita coisa ainda para ser esmiuçada, discutida, experimentada, e tudo isso é muito, assim, do meu interesse. Eu vou pedir para você ler, então, algo para a gente do Dias, mas eu gostaria de fazer uma observação antes que o participante, ilustre participante que fez a pergunta, o Ali Edson, um escritor também lá de Sergipe, colega seu de casa editorial, acabou de Sim. Luz do Homem contra o Sol, livro fantástico, assim. Não, a capa Então, é bacana, muito bonito. Bacana ter esse encontro aqui. Agradeço, inclusive, pela pergunta. Eu separei. Eu vou ler Lodo. Meu coração é
curral em que cabem muitas bestas, pantanoso, medula cozida com pontos largos, engasgo doses homeopáticas de orgasmos que não tive, no espelho, avessos inconfessáveis, nebulosa dolorida, afetos palpáveis, coxas preambulam língua dormente, áspera, úmida, árdua, amanheço entre vértebras, amornada em silêncios glicosados, canudo, plástico, copo, vertigem, corpo domado nas frestas, margeado entre dentes e lápides, descubro outro inteiro. No coração são retalhos muitos que nem sempre se encontram. Bebo o mundo nas bordas, danço precipícios previsíveis. Bacana. Bom, sente-se à vontade para ler outro, se você separou, porque eu falei que ia explorar ao máximo. Eu gosto de ouvir as pessoas. Enfim, é bom que a gente possa conhecer mais esse seu lado também. Eu separei óculos do Dias, pelo menos a primeira parte, porque ele é compridinha, né? Uhum. E isso também tem a divisão dos poemas, né? Tem a ver com a divisão dos humores. Então, todos os poemas mais longos são divididos em 4 partes, por isso. Uhum. Óculos. Aprecio o cheiro da chuva quando me toco os dedos, poço a passagem açude, desfocada em cubos de cansaço, corpo estridente, trincada, convoco medo. Os dias se repetem, portas chaveadas, janelas com proteção. Enxergo melhor com os olhos fechados. Poros famintos desejam armações diversas, peles, prismas, pelos, coleciono flores secas e dissolvo livros em palavras soltas. E não sei mais sonhar colorido. Lacrimejo futuros, risco passados, cristalino pupila córnea, embaço teus joelhos com olhares clandestinos, como apalpar reflexos, lentes capturam sorrisos indefesos, barba brincando na sola dos meus pés e língua dançando entre os lábios e tua voz labiríntica. Escrevo caminhos nas palmas das mãos, risco na retina, minha carne viva. Repito, minha carne viva. Bacana. Tem um outro problema seu, que tem um verso lá que eu foi preciso transformar em pergunta, né? Agora eu me esqueci qual foi, mas o verso, enfim, ele diz o seguinte, né? Embora não haja interrogação lá, você questiona, né? Como costurar memórias em Full HD? E acho que me parece que essa é uma grande questão sua, assim, né? Uma inquietação que é uma inquietação, de certo modo, de todo prosador, de todo poeta, mas isso está bem vívido ali na sua escrita, né? Essa tentativa mesmo de fazer essas costuras da memória, de deixá-las uma autorresolução, digamos assim, para que a gente possa enxergar todas as camadas, digamos assim, dela possível. Sim, eu acho que isso está no texto, assim, não me recordo agora, mas essa dimensão da internet, né, de como apalpar o reflexo, como costurar essas memórias em Full HD, como nesse mundo tão veloz e com pouco espaço, né, para que a gente possa pausar e se demorar nas coisas, e se permitir demorar nas coisas, nas relações com as pessoas, né, estar com o outro, isso realmente é uma inquietação que atravessa todo o livro e atravessa também a plaquete, né, que saiu depois, né, na sequência o dia saiu primeiro, não consigo me desvencilhar desse óbito, saiu logo na sequência, que é essa plaquetezinha aqui, saiu pela editora Primata. Também tem a corporeidade, né, como grande objeto, como grande tema, e esse lugar da memória, né? E se eu esquecer, o que acontece se eu esquecer? Essa é uma grande, realmente, inquietação dessas narradoras, né? Dessas narradoras sem nome, que são corpo, desejo, fome e tantas outras coisas, mas despersonalizadas, sem nome, que eu acredito que pode ser qualquer um de nós. Assim. É um pouco isso, sabe? Bacana. Porque esse ponto que você tocou, eu acho que é fundamental, assim. Embora a gente viva nesse tempo, né, rápido, fluido, né, eu acho que é importante manter ou resgatar,
se já não perdemos, né? Essa capacidade mesmo de contemplar as coisas, né? De se deter numa frase, ou numa palavra, numa imagem, no que quer que seja, né? Que seja também uma representação poética, literária, artística, ou do próprio cotidiano, como você coloca, né? A gente poder fazer esse resgate ou essa manutenção, porque é algo sintomático do nosso tempo mesmo, essa perda, né? Se a gente for observar as pesquisas que saem relacionadas à leitura e à escrita, né, de crianças, inclusive, de jovens, adolescentes, enfim, né? Essa falta de concentração ou essa impaciência para se deter durante as coisas é bastante evidente, né? De certo modo, as redes sociais influenciam bastante isso, né? Essa rapidez e tal. E existem dois aspectos que devem ser levados em consideração, né? Eu acho que naquele comentário meu eu falo isso, que embora os seus poemas sejam assim, né? É bom a gente lê-los, né? Demoradamente, deixar aquilo ali meio que fazer efeito em nós, né? Ou seja, cada um, é claro, lê como quer, né? Tem a experiência do jeito que quer, ou do jeito que está habituado, ou da forma que dá, às vezes, né? Realmente, às vezes não tem tempo, então mas, assim, mas que se for ler de uma vez só, né, e depois retorne com mais calma, paulatinamente. Eu acho que livro de poesia é um tipo de exercício que dá para você fazer um por dia, sabe? Um poema por dia, ou sei lá, semana, enfim. Porque eu acho que eles nos falam muito, sabe? E seus poemas são assim, né? Uma frase, às vezes, ele contempla inúmeras coisas, assim, você pegar do início dela até o fim, né? Você consegue meio que compactar ou colocar inserido ali essa multiplicidade de sentimentos e de imagens, né? E aí, se a gente for olhar o poema como um todo, isso é um universo que se expande, né? E aí, ele é pedagógico nesse sentido, o seu livro, de que exige da gente essa contemplação mesmo, assim. Eu acho que é difícil você sair dele se não sentir essa necessidade depois de falar assim, não, eu preciso respirar um pouco, preciso deixar essas palavras se aquietarem dentro aqui. É perceptível isso. Não são todas as obras que realmente proporcionam isso, né? E eu queria lhe dizer isso, que eu senti isso no seu livro e tal. Eu fico muito grata, assim, de ouvir isso. E eu acho que para esse livro, assim, o meu maior desejo para ele era que ele pudesse pegar, né, na mão do leitor e sentar assim com ele do lado e falar, vem cá, vamos ler junto, né? Você está aqui também, né? Inserir o leitor nas lacunas e às vezes nessas perguntas que eu chamo de pequenos sustos, às vezes você está ali narrando o cotidiano e é o copo o plástico, a vertigem, e vem uma pergunta que te desloca e Uhum. coloca no centro, né, na centralidade do poema. Então, isso é um grande exercício, né? De alguma maneira, né, em alguma medida, é uma forma de propor ao meu leitor que ele venha jogar comigo, né? Vem Uhum. brincar comigo também. Não dá para você só ler e ficar incólume. Assim, tem uma frase da Milena Martins Moura que, né, sou muito grata, escreveu o prefácio, de que ela, durante o exercício da escrita, ela começou a observar o entorno dela, e aí ela narra a cortina, o gato e a caneca que estava em cima, e ela não lembra Uhum. mais que foi aquela no sofá, e eu achei isso também bonito, porque está exatamente nesse lugar que você traz, né? De que você é tocado de alguma maneira e convidado a olhar para as coisas. Uhum. E acho que pudesse desejar algo assim para o livro, seria isso, de que ele possa alcançar pessoas e leitores que sejam e se sintam convocados a olhar para as coisas, né? A olhar para o cotidiano, a olhar para as miudezas, assim. E fico muito feliz de você falar isso, de que aconteceu com você. Eu concordo, livro de poesia para voltar e voltar e voltar. Eu nunca leio Uhum. numa sentada só, às vezes até leio e fico, nossa, precisa ficar na cabeceira um tempo, porque essa palavra vai ficar aqui, né? Às vezes em nutrimento, às vezes em revolta, mas está ali na Uhum. cabeceira para acessar, às vezes um poema, alterar a ordem também, porque os humores eles estão
em desequilíbrio no livro, né? Um livro mais melancólico, se você pensar nos humores. Há muitos poemas na seção da melancolia, muito por conta da pandemia, e há poucos poemas fleumáticos, né? Então falta um pouco de água aí nesse livro. Essa narradora se derrama pouco e na verdade, ela está se derramando o tempo inteiro e não percebe. Então, é um exercício, assim, é olhar com calma, é um olhar sem pressa. Eu aproveitei bastante suas frases, assim, bom, isso dá uma ótima pergunta. Assim, olhando para você, para o seu processo de escrita, você comentou um pouco antes, né? Mas aí, um dos seus poemas traz o seguinte verso, né? As cenas, elas não se escrevem sozinhas, né? A inspiração não é o suficiente, né? E eu queria mesmo perguntar sobre isso, né? Assim, como assim, a escrita para você, né? Ela é isso mesmo que esse verso diz, ou seja, a inspiração por si só não basta, é um processo mesmo laboroso, de visita, revisita, de reescrita, ou você meio que, quando entra numa espécie de transe dissertativo, escreve algo e fala assim, não é isso, eu não quero mexer, está perfeito do jeito que está. É um labor artesanal, é um artesanato, é uma artesania. Eu não, para mim, a intuição, a inspiração não dá conta. Porque ninguém escreve um livro sozinho mesmo. E o meu processo envolve normalmente muita pesquisa, né? Eu acho que a parte da pesquisa, quando eu delimito, eu sempre começo pelo título. Todos os textos são começados pelo título. Então, a imagem central está sempre aglutinada ou confinada, ou ela vai ser expansora a partir daquele título. Então, quando eu tenho título, eu tenho texto. É um pouco isso, assim, o meu processo. Mas para ter aquele título, eu preciso meio que roteirizar tudo que envolve aquela imagem que eu estou trabalhando. Então, entra um trabalho de pesquisa mesmo. E eu falo é uns 70% do meu trabalho. E quando eu acho que a pesquisa já está assim, boa, está robusta, eu vou para a poética ali, de sentar e escrever. Eu não tenho um processo de reescrita assim, constante. Eu, claro, né, durante esse período de pesquisa, de testes, né, de experimentos mesmo, eu vou chegando ali a um construto que eu entendo que uma vez fechado, está fechado. Posso estar muito equivocada, assim, mas eu vou e me lanço. Quando eu olho para ele e falo, é isso, assim, eu não tiro uma vírgula, tiro absolutamente nem acrescento, é aquilo. E o Dias foi todo feito, assim, dessa maneira. Eu primeiro mergulhei, né, na teoria dos humores, algo que já era familiar, mergulhei nas referências astrológicas, mergulhei nas questões do corpo, né, como trazer os órgãos associados aos humores, às cores, às sensações, como provocar isso, como criar esses dispositivos de linguagem para que o meu leitor entenda que quando eu estou no poema Beira, por exemplo, eu só estou acionando imagens de água, não por vias óbvias, eu estou deslocando essa água para lugares talvez singulares ou inesperados. Assim. Então a pesquisa antecede. E quando eu escrevo, eu tento para escrever, não é um processo rápido, não sou de escrever assim. Embora eu produza bastante, né, dá também essa sensação de que eu estou escrevendo o tempo inteiro, não é muito assim, não. Eu estou sempre pesquisando o tempo inteiro, mas escrevendo mesmo é um momento de sentar, eu já tenho um repertório suficiente, e agora eu vou fazer as costuras. E eu entendo como uma grande textura mesmo, assim, como um tricô, um crochê, eu vou costurando, é um exercício de costura. Para mim, a escrita poética é isso, assim, é um exercício de costura. E é tátil e artesanal. E não dá para escrever sozinho. Sua fala me lembra muito. Sua fala me lembra muito o trabalho dos impressionistas, né? Os pintores impressionistas, geralmente, eles se detêm um longo tempo contemplando algo, uma paisagem e tal, e aí depois eles se retiram para poder criar, né? Mas esse trabalho de entender a imagem, de entender aquilo que é a matéria-prima deles,
é o que demora mesmo, é o que dá mais tempo, e aí o que sai é justamente o resultado de tudo isso, né? Da forma como isso te afeta e tal. Então, é bastante interessante você falar sobre isso, né? E eu queria, então, pedir que você pudesse ler mais um poema para a gente. A gente está quase se encaminhando aqui para o final. E aí, seria Tá, interessante finalizar tá. com... Você quer do Dias mesmo ou algum Fica à poema? vontade. A propósito, a gente não falou desse seu novo projeto, né? E aí, se você quiser já ler alguma coisa, falar um pouco sobre isso, fica à vontade. Eu vou ler então um curtinho do Dias e eu pego um outro curtinho da Plaquete e eu posso falar um pouquinho dela. Uhum. Vou pegar um trecho do Pequena, que é um poema que abre o livro, abre essa fase melancólica moagem, né? Desse início do Uhum. dos grãos de café, que é a parte 2. Aprendi bordado quando pequena, observando minha avó tecer as palavras que engolia. Sozinha, solar, saudade. Era comum esbarrar com a voz dela nos panos de prata. E da plaquete, não consigo me desvencilhar desse óbito, que é a história de uma mulher que foi morta por engano, emitiram uma certidão de óbito do nome dela, mas ela percebe que o nome dela está com a grafia incorreta, então não é o nome dela, e ela tem a vida cancelada e ela começa uma jornada em busca de uma prova de vida, né, que é algo comum que a gente faz no banco, né, Uhum. quando tem Sim. precisa fazer prova de vida para continuar recebendo o seu pagamento. E essa mulher é dada como morta, estando viva. E aqui também a internet tem um grande atravessamento. Eu vou ler o poema que abre, que se chama Papel Navalha. Se vissem meu corpo, atestariam meu óbito. Talvez seja uma pergunta. Dor de papel navalha, polissacarídeo contundente de nanoserrotes inofensivos a olho nu, pupilas desorbitadas, pele fosca, susto. A moça de echarpe lilás cafona rasgou meu mapa natal. Ela disse morta. A senhora está morta. E eu bem aqui, com a retina estridente, a voz soluçante sem berrar, uma vírgula. Dobrada, amassada, descartada, morta. RG, CPF, PIS, PASEP, CNH, morta. Pagamento suspenso, morta. Com 37 notificações no WhatsApp, morta. Quem herdará meus seguidores, morta. Olhando para as minhas córneas, ela disse morta. E aí ela começa a jornada dela em busca dessa prova de vida. Não vou dar spoilers, mas tudo isso acontece em 7 poemas. É uma É jornadinha bacana. curta, Gabi, com bastante poema aí. Gabi, para quem quiser adquirir então os seus livros, todos eles, né, de preferência, né, como você diria, assim, por meio de você, por meio das editoras? Primeiramente, queria que você dissesse para quem vai ouvir, e talvez não vai estar localizado o seu arroba, para quem quiser te encontrar na internet, como te encontra? Tá, os livros podem ser adquiridos com as suas respectivas editoras. A Plaquete saiu pela editora Primata. O Dias Medidas em Xícaras de Café pela editora Urutau. No momento eu estou sem exemplares, né? E o Fendas Extraordinárias saiu pela editora Patuá, também está lá no catálogo. Tem o link na bio do meu Instagram, que é Gabriele Rosa, tudo junto. O Lavínia Mais Rosa que Espinho, que saiu pela editora Libertinagem. Eu ainda tenho exemplares, então é só me enviar um direct, uma mensagem, e eu faço a venda direta. Vai com dedicatória, e é isso. Os outros precisam de contato direto com a editora. Para me encontrar no Instagram, como disse, no arroba, Gabriele Rosa, ou lá na minha coluna, na Rua do Manifesto, me procura por lá. É uma coluna mensal, toda segunda, quarta do mês está no ar, e eu falo um pouco desse cotidiano, dessas mudezas, trago também autores contemporâneos para dialogarem comigo, e de vez em quando rola também uns experimentos literários coletivos, que eu vou propondo aos amigos, e eles vão aceitando. Olha, eu queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por essa conversa, assim, foi incrível para minha experiência também, não só de poder ler, de conhecer sua obra de perto, mas também
de poder te conhecer melhor, assim, a gente trocou algumas mensagens, mas, enfim, muito obrigado mesmo por essa disposição e por compartilhar conosco um pouco da sua arte. Eu que agradeço, né? É bom, né? Porque a gente vai sempre se falando ali por mensagem, nunca tá olhando, né, para o outro. Foi um prazer te conhecer, participar aqui do Ágora Literária. Agradeço pela oportunidade de trazer meu trabalho, de falar sobre ele. E foi uma alegria, assim, estou à disposição. Você sabe, as trocas, para a gente conversar mais. E essas partilhas, né, entre os autores é algo que me interessa, você sabe. Então, estou sempre aí aberta ao diálogo. Também está lendo Dias, ou a Plaquete, algum dos livros, pode me procurar pelo Instagram, estou sempre conversando com o pessoal por lá. E é isso, muito obrigada por trazer aqui hoje. Maravilha. Maravilha. Obrigado a todos que puderam acompanhar a gente, né? Lembrando que essa live vai ficar gravada, vai estar disponível no podcast, no YouTube. Quem quiser depois acompanhar, é só dar um confere. Quem quiser conferir algo que a gente disse aqui. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima, então. Tchau. É isso, gente.